Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Borges e junto com o Matheus Alves nós formamos o canal Sentinela. Solta a vinheta! Então pessoal, novamente iremos fazer um videozinho diferente. Dessa vez vamos falar um pouco sobre a história dos PCs, dos nossos queridos computadores que amamos demais. Vamos começar pelo primeiro computador, mas antes de tudo temos que entender que toda invenção é basicamente derivada de outra. Por exemplo, o engenheiro mecânico Charles Babbage inventou a primeira máquina eletrônica ainda no século XIX, mas estima-se que o primeiro instrumento específico que servia para calcular foi inventado há mais de 4.000 anos antes de Cristo. O primeiro computador se chamava HP200A e era um oscilador de áudio, era capaz de produzir efeitos sonoros e foi usado em produções cinematográficas e foi utilizado pela Walt Disney na produção de efeitos de áudio em suas primeiras animações. A empresa responsável pela sua criação era a famosa HP. Sua invenção foi fundamental para o futuro da computação. Mais tarde, em 1944, a Universidade de Harvard, juntamente com a IBM, criou o Mark I, um computador novo que foi realmente o grande pai de todo o resto da geração de computadores. Ele foi infelizmente utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial para calcular táticas militares e para o lançamento de bombas. Porém, ele teve uma utilidade melhor anos mais tarde. Ele foi usado para determinar a exata posição eletrônica da Lua e foi bastante usado na missão Apollo 11 em 1969. Ele ocupava os incríveis 120 metros cúbicos e conseguia multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos. Anos mais tarde foi inventado o ENIAC, um projeto desenvolvido por Eckert e John McLean. Mas esses daí foram mais espertos, pois esperaram a guerra acabar para revelar a nova invenção ao mundo. ENIAC era bem mais potente que o Mark I, pois processava mais de 500 cálculos por segundo. Ele foi o primeiro computador que se parecia com os atuais, pois tinha uma base na programação e usava a memória física a seu favor. Foi nessa época que surgiram os famosos megabytes. Hoje em dia temos unidades de medidas bem maiores, é claro, né? Como o gigabyte e o terabyte. E lembrando que vão lançar uma unidade de medida de tamanho maior que o terabyte, tipo, você vai ter 1000 terabytes, aí vai ter uma unidade que vai compor essa unidade. Eu não entendi o que ele falou. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. A memória não somente era utilizada para armazenar informações a longos prazos, mas também a curto prazo, que usavam e ainda usam a memória curta ou memória RAM para guardar dados temporários de algoritmos e informações processadas. Em 1950 surgiram os transitores, os primeiros computadores realmente comercializados. Antes, para se adquirir o Mark I, era necessário ter um contato direto com uma pessoa próxima que administrava a máquina e desembolsava um valor pequenininho, coisa boba. Mais de 8.000! O destaque foi o Univac 1101. O equipamento de 12 metros de comprimento e 6,1 metros de largura, que usava 2.700 tubos a vácuo para seus circuitos lógicos. Véi, e eu aqui enchendo o saco porque meu computador tem 5 cabinhos conectados. Em 1960 surgiu os microprocessadores, que tinham as mesmas dimensões de frigobars. Eram com toda certeza bem menores que o vovô Mark I e bem mais rápidos. Por exemplo, o CDC 6600 conseguia efetuar 300 milhões de cálculos por segundo. O primeiro vendido com sucesso no mercado foi o DEC PDP-8, um computador de 12 bytes cujas dimensões se assemelhavam ao de frigobar de hoje. A fabricante Digital Equipment Corporation vendeu mais de 50.000 unidades naquele ano. Em 1970, enquanto os hippies dominavam o mundo e a mensagem de paz e amor tocava os corações de nossos pais e avós, ela criaram os microcomputadores. Um dos mais baratos, o Kenbeck 1, custava em torno de $7.000. Esses computadores tinham uma interface mais bonita, vendiam muito, mesmo assim seu foco ainda não era o extremo comércio. Em 1976, surgiu o primeiro computador com processamento vetorial de sucesso comercial, construído por Steve Wozniak. Chamado de Cray 1 inicialmente, foi renomeado para Apple I, com a fundação da empresa após a entrada de Steve Jobs. No ano seguinte, o Apple II foi sucesso instantâneo. Em 1980, os microcomputadores evoluíram um pouco mais e, graças ao Macintosh, ganhou um pouco mais de fama, sendo utilizado por empresas e até mesmo em estabelecimentos menores, como salões de beleza ou em supermercados. Suas funções mais utilizadas eram formulação de cálculos e para realizar pequenas anotações. Ele tinha uma interface gráfica mais bonita e abusava um pouco mais do seu processador e memória. O Macintosh foi um dos principais responsáveis pelo sucesso da Apple. Logo em seguida vieram outros que o sucederam, como o Macintosh 2. Na década de 90 que o bicho pegou, empresas viram o potencial que os computadores tinham e passaram a produzir computadores mais baratos, focados para a família.
Com a explosão da internet, programadores de empresas como a Microsoft e a Apple tiraram a bunda do sofá e passaram a trabalhar incansavelmente em buscas não somente de desenvolvimento de processadores e memórias, mas sim também no visual estético de seus sistemas operacionais. A Microsoft havia lançado o MS-DOS, que era focado exclusivamente para funções mais básicas. O sistema não se preocupava com o visual, tinha um fundo preto, digamos, horrível, né? E suas funções giravam em torno de comandos digitados na prompt da máquina. Você tinha que manjar dos Paranauê e ter uma boa memória para lembrar de todos os comandos. Atualmente, os sistemas da Microsoft ainda têm essa função. Basta você digitar no campo de pesquisa a palavra prompt de comando e mandar ver. Em 1995, graças aos processadores da AMD e Intel, foi possível a criação do Windows 95, que foi um sucesso. Ele foi o primeiro computador pessoal que contava com um visual mais acessível para todos. Ele contava com a presença da barra de tarefas e do nosso querido menu iniciar. O Windows 95 tinha uma interface bem mais bonita e tinha sua famosa musiquinha no início. Para não ficar para trás, a Apple em 1998 criou seu primeiro computador realmente pessoal, o iMac, que embora vendeu bastante, não se igualou ao sucesso do Windows, pois o sistema da Microsoft era mais basicão, simples e principalmente mais barato. A partir daí, a Microsoft lançou outros sistemas, mas abandonou o monopólio do computador em si, e se concentrou mais na elaboração e produção do sistema operacional Windows. Enquanto isso, a Apple não copiou sua rival, e seguiu com seu projeto que unia um sistema operacional mais computador. Mais tarde, projetou os primeiros notebooks que explodiu nos anos 2000. Na primeira década de 2000, surgiu a computação móvel. Foi inventado o primeiro smartphone, chamado BlackBerry, que apresentava diversas funções, como navegação na internet e outros tipos de funções. Porém, somente em 2007 que foi apresentado o modelo de smartphone atual, com tela sensível ao toque e com um sistema operacional que rodava aplicativos, projetado pela Apple e era chamado de iPhone. Antes disso, em 2005, o grupo Google comprou uma pequena empresa chamada Android, que estava tentando desenvolver um sistema operacional móvel, baseado em Linux, um outro tipo de sistema, desenvolvido para computadores e que era gratuito. O Google viu a grande repercussão do iPhone com seu sistema iOS e decidiu lançar o primeiro smartphone com o sistema Android, o HTC Magic ou G1. E mais uma vez, o sistema viralizou entre os smartphones por ter um baixo custo. Com o tempo, outros tipos de sistemas surgiram, como o Windows Phone, esse que era baseado no sistema Windows, lançado pela Microsoft. O sistema vendeu bastante, porém a gama de aplicativos na Windows Store é mais limitada do que nos sistemas Android e iPhone. Em 2010, outros tipos de computadores pessoais surgiram, como os tablets.